Você da área de saúde está envolvido com a acreditação? Fica aqui nesse vídeo porque é importante para você. Você já se deparou então com o Manual da ONU? Ele é complicado de se entender, compreender, produzir evidências. Chega o relatório da ONU, você não entende o que o avaliador quis dizer com aquilo. E isso realmente muito difícil. Chegou no canal certo por quê? Porque eu faço a interpretação do manual requisito por requisito. Tenho muita experiência nisso, pessoal. E aqui você vai tirar as suas dúvidas e eu vou te ajudar nesse processo. Caso você queira algum serviço, é só clicar aqui, aqui na descrição que você pode contratar o nosso serviço. Mas então, vamos lá interpretar uma nova subseção, requisito por requisito, para te ajudar. Vamos lá, sem mais delongas, vamos lá! Bom, gestão de pessoas, como o próprio nome diz, está relacionado a todo o processo de administração, de como a gente lida com as pessoas, com os colaboradores. Aqui, a gente entende, pessoas são os colaboradores, técnicos, os enfermeiros, corpo clínico, terceiros, tudo que envolve pessoas está aqui nesse quesito, ou melhor, nesse requisito ou nesse grupo de requisitos chamado gestão de pessoas. Já entramos de cara com o requisito QORI, está aqui o nosso requisito QORI, e já vamos de cara fazendo a interpretação do manual. Vamos lá. Estabelecer, implementar e manter um método para dimensionamento dos profissionais, gerindo o processo de modo a atender o perfil epidemiológico e as necessidades dos pacientes. Então, lógico, aqui já no padrão, ele pede que nós temos que fazer um bom dimensionamento, gerindo esses processos de modo ao quê? A fazer um cruzamento, combinando com o meu perfil epidemiológico e com as necessidades desse paciente, é o que o padrão do requisito exige. Bom, quais são as orientações que o próprio manual passa e que eu vou passando aqui para vocês? Primeiro, dimensionamento baseado em parâmetros técnicos oficiais. Enfermagem, por exemplo, algumas profissões, já existem alguns dimensionamentos estabelecidos por norma. Então, pessoal, o que tem norma estabelecida, vírgula, vai ter que seguir a norma e não tem conversa. Tá? Mas quais são os parâmetros que nós podemos adotar que não são os parâmetros técnicos oficiais? Então, a gente tem outras possibilidades. Bom, então, para quê? Porque eu tenho que garantir essa qualidade da assistência e da segurança. Então, eu não posso sobrecarregar a equipe, eu não posso subdimensionar, eu não posso superdimensionar, porque deu benefício, o benefício cai para a equipe e recai o custo para a organização. Então, tem que tomar muito cuidado e sempre com critérios o quê? Matemáticos. Bom, vamos lá. Considerar ou consideração da criticidade e nível de cuidado. Nesse caso, né, são os critérios clínicos. Não mudou nada em relação ao manual antigo. No manual antigo falava em critérios clínicos e critérios não clínicos. Aqui a ONU ela aprofunda um pouquinho mais, ela cita o aspecto da criticidade, ela fala do nível de cuidado. Opa, não é a mesma coisa, Célio, nível de criticidade, nível de cuidado? Isso funciona para um laboratório, por uma clínica de radioterapia, para uma clínica de quimioterapia? Sim, o que vai acontecer é que você vai ter que fazer certas adaptações, mas a leitura é a mesma, tá? Então fique atento aqui nos nossos vídeos, aliás, no nosso vídeo que eu estou gravando agora, em algum momento aqui durante a gravação, eu vou falar uma frase, uma palavra, que você, com base nessa palavra, você vai escrever lá nos comentários e eu vou te entregar lá um resuminho de como você faz esse dimensionamento, alguns exemplos, a escala, como é que funciona esses exercícios aí. Então fique atento aí que no meio de alguma frase eu vou lançar isso para você copiar e anotar e colocar lá nos comentários para você poder receber de graça esse resuminho para vocês. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar então um pouquinho sobre esses critérios, né? O nível de cuidado, como eu estou colocando aqui para vocês, né? O nível de cuidado ou o nível de criticidade. Então vamos lá. Então, o nível de cuidado. Qual que é a pergunta principal que você deve ter? Quanto trabalho ele gera? Então, esse é o nível de cuidado. Quanto trabalho gera um paciente que chega para uma clínica de radioterapia? Ele chega andando, sai andando. Quanto trabalho leva um paciente do bloco cirúrgico?
eu tenho que levar, eu tenho que às vezes, né, imagine que é um paciente obeso, com peso, e eu só tenho ali, por exemplo, enfermeiras, então eu tenho que ter 2, 3 enfermeiras para movimentar, de maca, percebe? Então, quanto trabalho ele gera. No nível de criticidade, qual o risco de ele morrer? Tá? Então, aqui é uma maneira de a gente entender didaticamente qual que é a diferença do nível de cuidado e nível de criticidade. Então, vamos lá. Então, pergunta principal para o nível de cuidado, quanto trabalho ele gera? Qual o risco dele morrer? Lógico, se eu transportar isso para um laboratório de análises clínicas, qual que é o nível de cuidado que esse paciente vai ter na hora que eu for fazer a coleta, por exemplo? É uma criança? Ela é uma criança resistente? É uma criança que tem medo? É uma criança que tem pânico? É um paciente que tem pânico de coleta de sangue? Percebe? Então, quanto trabalho ele vai me dar? Percebe? É um paciente que é fácil acesso, não é? Tudo depende, você pode ir adaptando o nível de cuidado. No exemplo da criticidade do laboratório. Laboratório ambulatorial, que é aqueles laboratórios que a gente chama de rua, né? Chegou lá, esse paciente está andando, né? Ou pode chegar com uma cadeira de roda, com um pouquinho de dificuldade, mas ele não tem risco de morrer ali no laboratório. Percebe? Porque o contexto é um laboratório ambulatorial, um laboratório, digamos assim, de porta para rua, tá? Já num laboratório, no serviço do laboratório, no nível de criticidade do paciente muda. Porque se eu tenho um paciente grave, eu preciso de uma gasometria, percebe que o nível de criticidade desse paciente para o laboratório mudou completamente daquele caso do laboratório ambulatorial. Tá? Então, são exemplos que você pode adaptar. Então, aqui eu dei o exemplo do laboratório. Então, esse tipo de pergunta você vai estender para o teu tipo de serviço. Então, você pode usar isso como base para ir construindo o dimensionamento. Vamos lá. Então, qual que é a base de cálculo? Então, as atividades de vida diária. Né? Aquelas atividades que eu tenho que fazer para esse paciente. Eu tenho que dar banho, eu tenho que alimentar, eu tenho que trocar de roupa, eu tenho que fazer mudança de leito, né, para evitar escaras, por exemplo. Né? Sinais, né, o nível de criticidade. Nesse caso aqui é o nível de criticidade. Os sinais vitais, falência de órgãos, percebe? Piora. Né? Sinais de deterioração clínica. São sinais de criticidade que eu devo analisar aqui. Qual que é o objetivo, então, no nível de cuidado? O nível de cuidado, pessoal, é a divisão de tarefas e a escala de pessoal. Tá? Então, eu preciso, basicamente isso. Né? Então, o objetivo do nível de cuidado é dividir as tarefas e fazer a escala de como as pessoas vão trabalhar em relação a esse paciente, de maneira geral, né? Nos diversos setores do hospital, da clínica ou de qualquer outro serviço. Bom, qual que é o nível de criticidade, por exemplo, para esse objetivo? Qual que é o objetivo no nível de criticidade? Prioridade de atendimento e monitoramento. Então, o paciente crítico ou não crítico, o que ele vai me determinar? A prioridade do atendimento dele ou o nível de monitoramento. Se eu tenho um paciente na UTI, ele está monitorado 24 horas por dia com certos dados disponíveis na hora. Eu tenho mecanismos eletrônicos de ajuda, de monitoramento. Já um paciente crítico está no leito, que está num quarto, que está numa enfermaria, que está no apartamento, depende de monitoramento diferente. Né? Vai depender do nível de criticidade desse paciente. Bom, quais são as principais escalas para o nível de cuidado? A mais famosa, que os enfermeiros gostam muito de utilizar no Brasil, só a famosa escala de Fugulin, amplamente utilizada, mas já vi o pessoal usando Bartel, né? Kantz, o Katz, né? Para quem falar aí melhor o idioma. Né? São os níveis de cuidado, alguns exemplos que eu já vou passar para vocês ali também. Bom, nível de criticidade, nós temos escalas como a NILS 2 ou NILS 2, como falam, Apache, SOFA, né? São níveis de criticidade que você pode implementar. Então, você pode adotar qual que é melhor. Célio, qual é a que a ONA está recomendando, dizendo? Não, a ONA não diz qual é o método que você deve usar. Ela diz lá em cima, ó, manter um método para dimensionamento. Então, esse método tem que ser rastreável, não pode ser da sua cabeça. Tá? Então, você vai referenciar isso aqui. Contexto comum, então, por exemplo, nível de cuidado, enfermarias e longa permanência, e normalmente nível de criticidade é o pronto-socorro e UTI. Bom, aqui, pessoal, então está aqui, né, a escala de criticidade. Então, nós temos aí os modelos, aqui você pode dar um pause aí enquanto eu estou falando, tira uma foto ou faz
uma parada para você poder anotar, são os modelos de escala de criticidade que você pode escolher, né? Muito comum, por exemplo, a pessoa usa ali o protocolo de Manchester para pronto atendimento, pronto-socorro, Apache, SAP, SOFA, né? Tem várias outras aqui que você pode utilizar e fica aí como dica para vocês verificar qual a que melhor se adapta à sua organização. Célio, mas eu tenho um laboratório, o que eu vou fazer? Você vai adaptar essas condições, vai escolher uma e você vai adaptar para o teu laboratório, né? O teu laboratório tudo vai depender da onde ele atende, tá? Célio, eu tenho uma clínica de quimioterapia. De novo, vai depender do nível de criticidade desse paciente. Como é que ele está chegando lá? Como é que ele está chegando para essa clínica, entendeu? Eu já vi pacientes chegando em clínica de quimioterapia de ambulância. Então tem que tomar cuidado com isso. Bom, escalas de cuidado. Então, as escalas de cuidado, nós temos a famosa Fugulin. Aí tem NAS, tem Bartel, Perroca, o Perroca, CATS, né, a Braden. Aí tem essas que estão aí na tela. De novo, você pode dar um pause, ou uma pausa, né, e poder escolher mais, né, algumas dessas escalas que você pode. Tem a escala de Morse, que você pode utilizar. Célio, eu posso combinar as escalas? Pode, você pode combinar mais de uma escala e fazer uma combinação dessas escalas. Então, ou seja, quanto mais escalas, mais parâmetros matemáticos que você tire da subjetividade, melhor é o seu método, mais preciso é o seu método, mais se aproxima de uma gestão adequada em relação a isso, ok? Bom, o que mais que nós temos ainda em relação a esse quesito? Então, a análise crítica desses macroprocessos, o impacto da interface entre setores, ou seja, né, como que funciona, se eu tenho uma alta demanda, por exemplo, se eu funciono 24 horas, um centro cirúrgico, eu tenho que ter uma equipe na farmácia 24 horas. Percebe? Eu tenho que ter uma equipe condicionada às interfaces desses processos, tá? A influência da produtividade e a necessidade pessoal, sempre de maneira matemática. E aqui vai um detalhe, normalmente, pessoal, o avaliador, ele analisa a metodologia de maneira direta, que você vai apresentar através de um procedimento, através de um POP, né, com cálculos matemáticos referendados, isso validado pela direção. Mas o avaliador, normalmente um bom avaliador, né, coisa rara hoje em dia, ele vai encontrar, também ele pode ter evidências indiretas. Por exemplo, turnover, absenteísmo dos colaboradores, reclamação do paciente, do cliente, percebe? Então, a ouvidoria. Então, normalmente, quando eu fazia auditoria, eu gostava sempre do primeiro dia auditar a direção e pegar justamente setor de pessoal e pesquisa e satisfação do cliente. Que eu já tinha, assim, olha, bastante informação para ir atrás das áreas. É recomendável a gente poder fazer esse tipo de análise, tá? Bom, o que mais? Então, minha sugestão de evidência são os critérios formais de dimensionamento, a escala desses profissionais, né, e a jornada, né, a escala de trabalho, o monitoramento contínuo disso, né, e as ferramentas de classificação de paciente e os fluxogramas de processos independentes. Então, tudo isso vai traduzir nos procedimentos, nos fluxos e nos formulários e registros ou até indicadores se você tiver. E por final, se você acompanha até aqui, você pode escrever lá nos comentários dimensionamento, que eu vou mandar para vocês alguns exemplos de como você faz dimensionamento em algumas áreas, por exemplo, laboratório, ambulatório, ou uma clínica de quimioterapia, por exemplo, considerando os aspectos, né, de nível de dependência e criticidade, ok? O requisito 1.2, oferecer sistematicamente treinamento, educação sobre segurança do paciente, a força de trabalho e, quando aplicável, a força de trabalho dos fornecedores e terceiros que atuam diretamente nos processos da organização. Então, tomar muito cuidado, né? Às vezes a gente usa nos hospitais serviços terceirizados e não treina. Pega a equipe de limpeza, uma equipe terceirizada e a pessoa não sabe quais são os protocolos da organização. Substitui, falta, né? Tem muita rotatividade, às vezes, desse pessoal de limpeza e serviços, às vezes é comum, não é raro isso no Brasil acontecer.
e daí vem alguém substituindo que nunca trabalhou em hospital. Tome muito cuidado, que é bem fácil de pegar essas falhas, esses problemas. Isso você vai verificar na história aí da medicina. Normalmente, focos de infecção, transmissão são normalmente ocorrem porque justamente a gente esquece de treinar algum grupo específico ou permite que alguém que não seja treinado adequadamente entre no ambiente hospitalar, ok? Então, tomar cuidado com isso, pessoal, né? Pessoal lá da manutenção, né? Meu pai, por muitos anos, foi chefe da manutenção do hospital aqui na minha cidade de Curitiba. Foi o primeiro emprego dele e o último emprego dele. Ele trabalhou mais de 40 anos no hospital aqui em Curitiba e ele era o chefe da manutenção. Então, ele sempre falava, ele chamava a atenção dos colaboradores dele, né? Para que eles tinham que treinar, se paramentar. Então, tinha treinamentos que eram passados para os colaboradores para que eles soubessem como se comportar, né? Dentro, por exemplo, de uma UTI, porque às vezes dentro de um centro cirúrgico está acontecendo uma cirurgia, tem um problema elétrico, tem que entrar lá dentro, né? Às vezes tem que entrar numa área de isolamento. Daí como é que você faz numa área de isolamento? Pega um equipamento e sai andando pelo hospital. Então precisa treinar, precisa ver como é que a gente faz, como é que eu isolo esse material, como é que depois eu chego lá na oficina, como é que eu abro esse equipamento, como é que eu faço a descontaminação dele, percebe? Tem todo um detalhe nisso. Eu vou mandar esse equipamento para um terceiro. Então ele tem que estar ciente do que tem que treinar a sua equipe. Você tem que ter algum documento, uma evidência que o colaborador que veio buscar essa máquina ou que a empresa que está fazendo o serviço, ela está ciente que ela tem que proporcionar treinamentos para esses colaboradores. Tem que ter evidência, pessoal. Não adianta só falar que tem que ter prova lá, assinatura do colaborador que ele participou do treinamento. Bom, quais são as orientações do próprio manual? Disseminação, isso que eu acabei de falar, das práticas de segurança do paciente, aplicação de métodos de segurança, quando for o caso, treinamento, né, nos protocolos, em todos os protocolos que forem importantes, abrangência para todos os públicos, né, para todas as relevâncias que você tiver, e foco sempre em todas as etapas do atendimento que aquele colaborador estiver envolvido, direto ou indiretamente. Então, a sugestão de evidência é esses registros formais de capacitação, plano de treinamento estruturado, definição de temas, público, frequência, mas principalmente, né, a assinatura do colaborador que ele participou daquele treinamento. Então, não adianta a empresa pegar e dizer, treinei, manda para cá, quero a evidência, quero aí a assinatura do colaborador, manda para mim, para eu arquivar aqui, que a equipe lá de limpeza, que agora está mandando lá o Joãozinho, a Mariazinha, em substituição ao outro que faltou, que esse tem treinamento, percebe? Que senão você acaba respondendo solidariamente por algum problema trabalhista, mas principalmente envolvendo pessoas ou transmitindo, retransmitindo, proliferando alguma infecção hospitalar ou algum outro problema porque você simplesmente não treinou. E hoje, pessoal, infelizmente, a gente tem que treinar o óbvio. Escreva o que eu estou falando, nós temos que treinar hoje o óbvio. Próximo, core, né? Definir, atualizar e disseminar as competências conforme responsabilidade e atribuições descritas para o cargo, lógico. Definir quais são as competências, porque as competências vão nortear tudo, pessoal. Avaliação de desempenho, demissão, promoção. Então tem que estar muito bem definido isso, quais são as competências, o que eu espero desse colaborador. Né? Eu estou te contratando porque você tem essas competências, ou pelo menos diz que tem, e você vai ter que sempre ser avaliado sobre estas competências que são exigidas para este cargo. Então, a avaliação de desempenho sempre vai estar baseada nisso. Não porque você gosta ou não gosta daquele colaborador, mas em função das competências que ele está atuando dentro do seu dia a dia. E, lógico, as demissões, quando ocorrerem, sempre devem estar calcadas na ausência ou na fragilidade ou na solução de continuidade, ou seja, a pessoa deixou de utilizar aquela competência ou deixou de evidenciar determinadas competências. Então, se você tem lá na competência atendimento humanizado, né, ter sensibilidade com o paciente, a pessoa não tem sensibilidade com o paciente, ele não está cumprindo uma das competências exigidas para o cargo. Então, né, a gente tem que promover ele para o mercado de trabalho, né, pessoal? Vamos lá. Então, definição clara das competências por cargo, atualização contínua dessas competências, né? Então, não pode pegar lá, né, esses dias eu fui fazer um diagnóstico no hospital, eles querem uma consultoria e eu fui pegar lá o quadro de competências, né, lá no departamento pessoal. Gente, tinha 12 anos.
12 anos, eu peguei a primeira versão lá, fui dar uma olhada, tinha 12 anos, tudo bem, está sendo atualizado, mas a 12 são as mesmas competências. Gente, hoje nós estamos na era da IA, da internet, entendeu? Dos bots, na era das mídias sociais. Você está entendendo? Então mudou há 12, 15 anos atrás, foco talvez não fosse uma competência tão importante. Né? Mas hoje ela está muito mais, lógico, a área de saúde sempre o foco vai ser importante, mas hoje ela se tornou muito mais. Porque o pessoal da enfermagem sai lá, por exemplo, do paciente e vai pegar o celular para ver o que acontece, que meme que tem agora, que está passando aqui na mídia social. Tomar cuidado hoje, então a gente tem que sempre atualizar essas competências. Disseminação para todos os profissionais, o alinhamento com os conselhos de classe quando for o caso, garantia da qualificação e licenciamento, ou seja, para determinado caso você tem que ter o diploma, você tem que verificar que aquele profissional está regular com o respectivo conselho, entendeu? Eu já peguei hospital que a pessoa tem diploma, beleza, mas está irregular, foi expulso do conselho, não está ativo no conselho. Não, ele tem que estar lá e tem que estar ativo no conselho. Não, ele tem que estar lá e tem que estar ativo no conselho. Então não basta ele só ter um diploma, então eu tenho que cobrar disso. Então imagine, o colaborador não está regular. Por que ele não está regular? Porque não está pagando anuidade, porque ele saiu, foi expulso, percebe? Eu preciso ter um critério de licença em relação a isso. Respeito ao escopo profissional e evitar a atuação que eu acabei de falar fora da competência. O que mais, pessoal? Então aqui um exemplo que eu coloco aí para vocês, no sentido de mostrar um exemplo, né? Aspectos de competências desejáveis que você tem. Então você pode colocar liderança, visão sistêmica, iniciativa, planejamento, entre outras que vocês estão vendo aí, habilidades, criatividade, organização. Você cria. Aqui uns exemplos que eu peguei, copiei aí, o mais rápido que eu achei ali, né? Para dar uma visão geral para vocês, mas tem vários. Se eu fosse buscar aí no meu material, eu tenho muitos outros exemplos aí para vocês, mas aqui já dá para ter uma boa noção do que vocês podem colocar e que são importantes aí. Esse aqui é um cargo mais administrativo que eu tirei, né? Então, nos cargos mais técnicos, mais de assistência, você vai exigir outros tipos de competência, por exemplo, a capacidade, a empatia, né? São situações que você precisa, resiliência, né? Então, você pode estabelecer algumas questões a mais de competência. E a sugestão de evidência, então, é a descrição formal do cargo, os mapas de competência, como eu acabei de mostrar para vocês ali, canais de comunicação das competências, a entrevista comprovando o entendimento de cada competência. A pessoa não entende, eu não sabia que essa competência ia ser cobrada. Hoje em dia está complicado. Hoje em dia a gente tem que pegar na mão e quase que ler ali a cartilha para as pessoas, mas é isso mesmo, pessoal. O registro de integração de novos colaboradores com uma série de circunstâncias que devem estar lá no escopo. Então, essa é a sugestão de evidência para esse requisito. Próximo. Vamos lá, 1.4, estabelecer e implementar um processo de recrutamento, seleção, desligamento dos profissionais, alinhado à estratégia, à cultura e às competências essenciais e individuais. Lógico, aqui você vai definir todo o processo, né? Todo o fluxo de trabalho lá do departamento pessoal, né? Como definição de etapas de critério de seleção, de divulgação da vaga, se divulga primeiro internamente, qual que é o fluxo? Divulga primeiro para fora, depois para dentro da organização? Não, primeiro para dentro da organização, né? Depois para fora, né? Estabelecer as etapas de critérios de seleção, estabelecer critérios objetivos, matemáticos, né? Por exemplo, tem curso de faculdade tal, tantos pontos, tem pós-graduação, tantos pontos, tem mestrado, tantos pontos, doutorado, tantos pontos, né? Ou seja, cada ano de experiência conta X pontos, percebe? Quanto mais matemático for isso, melhor classifica os aspectos que você não consegue vislumbrar de uma maneira mais subjetiva, tá? Então, tem que estar alinhado com a estratégia e a cultura da organização, né? Definição de requisitos técnicos e comportamentais, que hoje é o grande problema do mercado de trabalho, que as pessoas elas são demitidas não por falha técnica, né? Porque técnica você treina, você capacita. Prazo, se a pessoa está entregando no prazo, você cobra, você fiscaliza, você chama atenção, a pessoa começa a entregar no prazo, mas o problema está no comportamento e comprometimento com a organização. É o que demite as pessoas, tá?
é o comportamento. Pode fazer uma análise crítica aí da sua organização, você vai verificar que normalmente o colaborador ele é demitido pelo comportamento dele. Raríssimas vezes para os aspectos técnicos. Lógico que existe, mas normalmente é comportamento. Porque se eu tenho uma falha técnica e eu tenho um bom comportamento, um comportamento proativo, eu vou estudar aquele tema, eu vou estudar aquela situação. Poxa, agora tem um POP novo, plantaram um POP novo. Eu não entendi direito, eu vou estudar. Agora, não, tem um POP novo, não quero estudar, não, isso é coisa da qualidade, isso não funciona. Opa, comportamento, percebe? Comportamento. E a sugestão, né, tomar cuidado também, né, a gente não pode esquecer, né, garantir essa aderência às necessidades da organização e a inclusão de diversidade e inclusão. Né? Sempre que possível, se incluir as pessoas, não ter nenhum tipo de discriminação. E a sugestão de evidências, evidentemente, é o procedimento formal, é o teu procedimento de recrutamento, de todo esse processo, você pode separar ele caso você queira. O registro dessas etapas de processo, indicadores como tempo de vaga, sucesso, desempenho, avaliação de desempenho, clima organizacional, você pode utilizar dentro desses aspectos. E análise de entrevista de desligamento, sempre aliadas à competência. Então, tem que ter essa análise de entrevista de desligamento. É obrigatório pela ONU, entendeu? Então, porque você tem que estar dizendo aqui, ó, processo de desligamento. Um processo de desligamento, embora não seja clara no padrão, a análise de entrevista de desligamento faz parte do processo de desligamento de uma empresa saudável que quer se submeter a um processo de certificação de qualidade, pessoal. Uma empresa que não está nem aí, ok, não precisa fazer entrevista, manda embora o funcionário. Agora, uma empresa que se preza em buscar, em garimpar oportunidades de melhoria, a análise de entrevista de desligamento é uma excelente matéria-prima para isso. Isso vai traduzir, justamente, como falei para vocês, em procedimentos, fluxos, formulários e registros. E o último que nós podemos falar aqui hoje, o 1.5, não, penúltimo, né? Nós temos 1.6 hoje. O que fala o 1.5, né? 1.4, 1.5. Vou sempre falar os últimos aí, pessoal, porque essa sopinha de números aí na ONA complicou um pouco. Vamos lá. Estabelecer e implementar um processo de cadastro, admissão e atualização periódica das qualificações dos profissionais. Ou seja, né, implementar justamente todo esse processo que envolve gestão de pessoas. Abrindo um parênteses aqui, pessoal, caso você queira alguns serviços nossos, clica aqui, né, na descrição, tem ali o nosso link do nosso site, o nosso contato, e você pode manter qualquer contato com a gente para qualquer tipo de serviço diagnóstico, consultoria, treinamento, mentoria, presencial ou à distância. E caso você queira o Tira Dúvidas, o que é o Tira Dúvidas? Você entra lá no link, escolhe o horário que está disponível, faz o pagamento, tudo seguro, e você vai conversar diretamente comigo, pessoal. Legal? Aqui na descrição, beleza? Vamos lá, então. O que eu vou fazer isso? De novo, pessoal, isso é fácil. É fácil, digo assim, fácil de você explicar, né? Difícil e trabalhoso é você montar e escrever isso. O quê? O processo formal de cadastro, admissão, atualização periódica das qualificações, abrangência para profissionais clínicos e não clínicos. Então não adianta, você tem que ter lá a pasta do médico. Você tem que ter a pastinha dele atualizada. Percebe? Tem que ter, esses requisitos têm que estar com você. Entendeu? Ah, Sérgio, mas tem certas partes, tem certos serviços que eu tenho tá terceirizado. Ah, o laboratório de análise clínica está terceirizado. Ok? Então você vai pedir para ele lá uma cópia dos documentos, você vai dizer assim, ó, os documentos que são requisitos para vocês importantes, são imprescindíveis você ter uma cópia. Você vai manter uma cópia lá dos colaboradores, vai fazer, né, no contrato, toda vez que trocar um colaborador lá do laboratório, você quer, né, evidência de que esse colaborador ele está qualificado, ele tem lá um curso de farmácia e bioquímica ou de biomedicina, percebe? Então você precisa ter evidências que garantam a segurança do teu processo, ok? A sugestão de evidências é o próprio procedimento documentado, são a cópia desses documentos, tomar cuidado, né, com o sigilo das informações, dos dados, né? A lei, né, LGPD fala muito sobre isso. Então, uma relação atualizada desses profissionais, calendário dessa atualização documental, né? A gente pega muito nas auditorias aí, o documento que faz anos não existe uma atualização, está tudo desatualizado. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente com o arquivo das qualificações, porque normalmente esses documentos salvam muita organização quando tem aquela pessoa que quer fraudar o sistema, quer se passar por médico, quer se passar por enfermeiro. Pessoal,
Volte e meia a gente vê no noticiário isso acontecendo. E por último, o último requisito do nosso bloquinho de hoje, porque esse requisito esse grupo de requisitos de gestão de pessoas é um dos mais longos aí do manual. Então, para vencer isso, a gente vai fazer pelo menos mais uns 2 ou 3, se não mais, vídeos para vencer esse grupo de requisito que é bem longo e não adianta a gente correr. É importante que você entenda o núcleo principal disso. E caso você queira uma consultoria, já falei para vocês aí, alguma mentoria, é só clicar na descrição. Bom, padronizar e manter arquivos pessoais dos profissionais atualizados, garantindo a segurança e confidencialidade das informações. Pessoal, já estaria aqui, né? Arquivo das qualificações. Mas a ONA, ela quis reforçar, principalmente porque ela quis reforçar isso, garantindo a segurança e confidencialidade das informações, ao acesso a esse documento, ao acesso a essa pasta. Tem que estar muito bem claro essa documentação. Então, o que é a orientação? Estrutura de bancos de dados seguro e confidencial, ou seja, não pode deixar aberto para qualquer um acessar esse banco de dados, que tem endereço, tem telefone, tem nome de filho, de esposa, marido, uma série de informações pessoais que tem que estar muito bem seguro e confidencial. Organização e codificação das informações, quando for o caso, integração com dados e sistemas informatizados, facilidade desse acesso e eliminação de redundância, proteção dos dados sensíveis que eu acabei de falar, controle de acesso ao armazenamento, tomar cuidado, né? Não pode deixar isso aberto lá, por exemplo, numa raiz, né? Numa pasta lá no servidor que todo mundo tem acesso ao telefone da pessoa, endereço, tudo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não é raro, pessoal, eu entrar, fazer auditoria e pegar a pasta do departamento da pessoa aberta, todo mundo tem acesso. Não tem, né, perfil. Eu sei que é infantil, é básico, mas acontece bastante. Está lá aberto, né, o banco de dados de todos os colaboradores, aberto para todo mundo, com CPF, endereço, tudo. Um prato cheio aí para o alheio pegar isso e vender essas informações e você ficar com esse pepino. Então, atualização contínua desses registros, inclusão de capacitações, certificações, registros profissionais. Então, dependendo como você montar, também é legal de você colocar uma dica bem bacana. Toda vez que tiver um treinamento, você imprimir uma vez por ano uma ficha de tudo que aquele colaborador foi treinado naquele ano. Então, dependendo como você monta, é bem bacana. Uma vez por ano, você registra isso, imprime e deixa lá na pasta do colaborador. De que ele sai, ele pode pegar isso como uma declaração. Fica bem bacana, bem profissional, aí, bem cara de hospital certificado, pensando em qualidade. E por último, pessoal, o que nós vamos falar agora, sugestão de evidência, o processo formal dessa gestão documental, quer seja física ou eletrônica, o arquivo físico ou eletrônico, de maneira estruturada com a segurança que eu acabei de falar, prontuário individual sempre atualizado e a garantia de segurança de dados com essas informações, né? Isso tudo vai definir aonde? Vai definir dentro lá do seu procedimento. Todas essas informações que você pegou, isso vai traduzir, vai escrever lá no seu procedimento. Beleza, pessoal? Terminamos mais um bloquinho. Lembra de deixar o curtir, um like, bacana, um comentário, ajuda bastante aqui. Valeu, até mais!